te passo a palavra. Professora Carmen, Ora, muito bom dia para a gente, muito boa tarde para você. Sinta-se à vontade, queira se apresentar e depois que você o fizer, você tem até 45 minutos. Quando estiver faltando 10 minutos, eu lhe aviso. E faltando 3 minutos, eu peço que conclua. Muito obrigado por aceitar participar do nosso evento. muito obrigado eu. É um gosto, de facto, juntar-me a este segundo encontro, uma oportunidade para mim única, uma vez que também não me seria possível estar presencialmente num evento nestas mesmas datas. Sou professora na Faculdade de Letras e atualmente coordeno o Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos. As minhas áreas de investigação são os estudos helénicos, em particular, o que hoje venho aqui apresentar-vos é parte da investigação que levo a cabo no sentido de perceber como é que ainda hoje, no século XXI, e fruto de uma tradição longa de transformação, portanto, transmissão e transformação de conhecimentos, há conceitos e há realidades que falam para nós presentemente, embora tenham tido início lá muito atrás. Daí que o tema que vos proponho hoje conversar tem este título: Entre as mesas de delícias e as mesas terapêuticas, comida de doente não tem gosto. É de facto algo que na cultura portuguesa, e sei que também na brasileira, quando se está doente, ou por perdermos o apetite, ou porque de facto nos dão comida que não nos sabe tão bem, é um drama estar doente e ver o nosso gosto comprometido. E foi essa pesquisa que eu já tenho vindo a fazer e que eu trago aqui uma parte dela. Para não me desviar muito, e agradeço ao Luís que depois me dê sinal quando estivermos mais próximo do termo, eu vou seguir um texto de leitura que farei da mais pausado possível, até porque entendo que o sotaque do português da Europa nem sempre é tão compreensível para vós, como para mim é o sotaque do português do Brasil, que me habituei desde bem pequena, por via das telenovelas dos anos 80, sobretudo, a acompanhar a linguagem e os termos do português do Brasil. Muito bem, então. Comer pelo prazer sensorial intelectivo ou por necessidade biológica são práticas quase universais e de origem histórica impossível de precisar. Se não levanta contestação afirmar que a passagem do cru ao cozido, ou seja, a invenção da cozinha, acarretou uma das maiores revoluções nos hábitos alimentares da humanidade, o mesmo consenso não é de esperar se nos questionarmos se a cozinha se impôs apenas pelo que significou em termos de melhoria das condições de sobrevivência humana ou, sobretudo, também pela novidade gustativa que trouxe. Nunca saberemos, por exemplo, se a caça passou a ser consumida assada no fogo apenas por ser mais fácil de mastigar, por saber melhor ao palato ou, eventualmente, por o organismo reagir melhor à ingestão de alimentos cozinhados. A proposta de análise que vou desenvolver tem, pois, por objeto de estudo a relação entre alimentação, prazer e saúde. A cronologia das fontes que selecionei é muito vasta, vai do século V a.C. ao século XIX. Repare-se que a necessidade de abranger essa longa duração se impõe naturalmente, uma vez que decorre do facto da dietética, entendida desde a antiguidade grega como um ramo da medicina, se ter mantido ao longo desses 25 séculos bastante idêntica em princípios. A vastidão de fontes obrigou, no entanto, a uma seleção de textos a considerar, recorte esse norteado por dois critérios. Por um lado, o impacto e, pelo outro, a variação de tipologia das fontes. Assim, em termos de impacto, foram consideradas obras médicas que mais influência tiveram na formação e disseminação, ao seu tempo, dos conhecimentos dietéticos. Já no que se refere
À variação tipológica de fontes, escolhemos uma amostra formada por obras representativas de 4 abordagens literárias distintas. E vamos agora passar ao próximo slide. Luís, faz favor. É uma questão de carregar aí um pouquinho, outra vez. Tem que ir para a frente. Há bocado estava a funcionar. Exatamente. Ora, muito bem. Então, o primeiro tipo de texto, vamos se calhar um pouquinho mais lento, obrigada. A escrita médica. É um grupo que reúne tratados hipocráticos, fundacionais do pensamento dietético ocidental, também textos médicos de portugueses e uma obra bilingue, escrita em castelhano e em latim. Igualmente, estas obras são quer destinadas aos profissionais, os médicos, mas também aos cuidadores dos enfermos, por isso chamados enfermeiros, e ao leigo interessado em seguir um guia de vida saudável. O outro tipo, que agora vai surgir, é a chamada filosofia antropológica. Aqui tratarei de obras de Platão, em que se veicula a visão do antropos, do ser humano, uma visão comum sobre o tema em análise. Um terceiro lote diz respeito a descrições feitas sobre a América portuguesa por colonos que escreveram entre os séculos XVI e XVIII. Temos então autores com perfis culturais e sociológicos diversos. Um humanista, como Pero Magalhães de Gândavo, um nobre senhor de engenhos, de açúcar, Gabriel Soares de Souza, e um padre jesuíta, Fernão Cardim. Finalmente, um quarto lote de fontes, os manuscritos culinários, pertencentes a colégios e casas de religiosos e religiosas portugueses dos séculos XVI a XVIII. A questão que norteou a análise das fontes residiu em apurar que lugar vem consagrado nessas obras ao papel do gosto do doente na alimentação que lhe é prescrita pelo médico. Sendo assim, estruturei o estudo em 4 partes, cuja sequência respeita a cronologia da publicação. Podemos avançar para o próximo slide, então. O primeiro e último momentos, pode já carregar outra vez, faz favor. O primeiro e último momentos correspondem ao ponto de partida e ao ponto de chegada do assunto, permitindo perceber o pensamento na sua formação científica primordial, no ponto 1, a Antiguidade Grega, e a sobrevivência dessa matriz até ao século XIX, no ponto 4. De permeio, são analisados os contributos que aportam à matéria fontes não médicas, mas em cujos âmbitos o binómio alimentação e saúde é equacionado em articulação com o gosto de quem come. Assim, o ponto 2, que vai agora aparecer, diz respeito à descrição das novidades alimentares da América Portuguesa. E o ponto 3, que também agora surge, há alguns livros manuscritos de cozinha de casas religiosas da época moderna. Avançamos já para o ponto 1, no próximo slide. Sabemos que a invenção da cozinha foi considerada desde as origens do pensamento médico ocidental uma realização primordial do gênio humano. O que quer dizer que nos mais antigos textos médicos gregos, tradicionalmente atribuídos à autoria de Hipócrates, do século V a.C., a culinária era tida como uma arte ou uma técnica que surgiu primeiro do que a medicina. E mais ainda, que foi da culinária que se evoluiu para a medicina. No Tratado da Medicina Antiga sugere-se, vamos só guardar um bocadinho ainda, se não se importa. Neste Tratado da Medicina Antiga, sugere-se que a história da medicina nasce com a descoberta de que era necessário estabelecer regimes de vida ou dietas. A palavra grega para regime, estilo de vida, é a palavra dieta, que dá dieta. Portanto, era necessário estabelecer, dizia eu, regimes de vida distintos para os doentes e para as pessoas saudáveis. É isso que se diz no capítulo 3 desta obra. Sendo um dos principais pilares da dieta a alimentação, vejamos que implicações tem, em termos culinários,
a definição de regimes próprios para doentes. No capítulo 5º do texto hipocrático, estabelece que a matriz diferenciadora é o prazer, não em termos de presença à mesa das pessoas saudáveis, versus a ausência desse mesmo prazer à mesa dos enfermos, mas em termos de centralidade. No primeiro caso, na mesa das pessoas saudáveis, o prazer é central, ao contrário que na mesa dos enfermos, o prazer é um aspecto secundário. E agora sim, vamos ser confrontados com um trecho onde lemos esta mesma ideia que eu agora vos apresentei. Realmente, as traduções são da minha autoria, importa dizê-lo, feitas a partir do grego. Realmente, ainda hoje, todos quantos não fazem uso da medicina, os bárbaros e alguns gregos, vivem o mesmo regime que as pessoas de saúde, em função do prazer, sem se privarem de nada que desejem e sem terem de se conter. Ou seja, no subtexto deste retrato da dieta das pessoas saudáveis, lê-se o perfil tipológico das mesas terapêuticas, aquelas que são prescritas pelo médico para curar, terapeuo. Nestes casos, o regime, a dieta, deixa de ser orientada para o agradável. Antes, ao contrário, exige privação e contenção. Quer isto dizer que a hedonê, o prazer, deixa de ser central na arte médica, mas não quer dizer que se anula por completo. Isto é muito importante. Comecemos por dar conta da insistência em preservar comidas saborosas, agradáveis. Agora vamos olhar uma máxima que vai ser apresentada aqui já, a máxima 38 do livro segundo. Oi, e saltou, vamos voltar. A máxima 38 do livro segundo dos aforismos é paradigmática a respeito do lugar que o prazer, o gosto agradável, ocupa nas mesas terapêuticas, como vemos por este segundo texto. Deve escolher-se preferencialmente comida e bebida de qualidade inferior, em pequena quantidade, mas mais saborosa, em vez das comida e bebida de melhor qualidade, mas mais sem saboronas. Portanto, dar coisas que agradam mais, mesmo que sejam em quantidade mais pequenina, porque elas podem ter outros aspectos que prejudicam a saúde, mas ao menos o doente come. Isto é fundamental que o doente coma. O princípio que está implícito nos trechos acabados de considerar, de que a cozinha terapêutica se deve moldar às vontades, aos gostos e hábitos alimentares de cada doente, e por isso é uma cozinha personalizada, portanto tem que ver com a própria pessoa, dizia eu que este princípio, noutros passos do corpus hipocrático, é claramente evidenciado. Aqui está implícito, noutros é evidente. A única ressalva, e há uma ressalva, é que a concessão feita ao prazer pelos médicos, os médicos só podem ter em atenção o prazer, o gosto do doente, se isso não conduzir a um agravamento do seu estado debilitado de saúde. E vamos passar ao slide seguinte, onde vemos precisamente aqui um texto de um outro tratado dos padecimentos, onde isso fica evidente. De quanto pão, condutos e bebidas os doentes desejarem, portanto é o tal desejo de, ponham-nos à sua disposição, se daí não vier nenhum mal ao corpo. Portanto, não se pode dar tudo o que o paciente quer, porque isso pode, de facto, ser prejudicial, mas vamos lá fazer-lhe alguma concessão. Refira-se uma última ocorrência da menção expressa ao papel secundário, mas ainda assim existente, do prazer nestas mesas de curar, nas mesas terapêuticas do corpus hipocrático. É o caso da dieta de verão, apresentada pelo autor que escreveu um tratado chamado da dieta, com o objetivo de contrabalançar o clima da estação. Determina essa dieta no verão a exclusão dos alimentos secos e quentes. Portanto, se estamos no verão, há muito calor, o meu organismo
tem que contradizer esse exterior e não continuar a ingerir alimentos que sejam por si próprios secos e quentes. Uma vez que um dos alimentos proibidos neste contexto é o pão, e não esqueçamos que o pão constituía a base da alimentação da época e, consequentemente, era identitário, porque a pessoa habituou-se a comê-lo e muito difícil abdicar dele, há o cuidado de registar uma certa condescendência a propósito do pão na dieta do verão, como vamos ler agora no próximo trecho, que o Luís faz o favor de projetar. Vai aparecer, se isso funcionar. Exatamente. Diz assim: continuar com esta dieta até ao solstício, de modo a, no decurso deste período de tempo, privar-se de tudo o que é seco, quente, negro e puro, e do pão. E agora reparem, salvo, isto é, exceto, se for só um bocadinho, em atenção ao gosto. Cá está uma pequenina parte que satisfaz o hábito, o gosto do doente, e isso é vantajoso para a cura. É caso para dizer que comida de doente não tem de ser, eu diria, não deve ser, desprovida de bom gosto. Pode é ter de ser mais contida nas quantidades, como alerta o autor do texto, de um tratado que já referi atrás, da medicina antiga, e vamos ver o último trecho deste slide, onde aparece: os médicos reduziram a quantidade de alimentos e estabeleceram, em vez dessa abundância, muito menos alimentos. Portanto, é mais reduzir as quantidades e não propriamente eliminar tudo o que dá prazer a quem come. É caso para nos perguntarmos se toda esta insistência, ainda que muitas vezes no texto isto seja subliminar, se não estivermos à procura e atentos, não encontramos. Mas há uma insistência em ir ao encontro do paladar do doente, estimulando-lhe o fragilizado apetite, com uma alimentação saborosa, criando o que nos atreveríamos a propor chamar de mesas de delícias terapêuticas. Tem que haver algum encanto nessa comida para que o doente se sinta estimulado. Portanto, esta insistência, eu acho que nela está por trás dela uma intenção pedagógica. Estes textos eram escritos para os médicos. Portanto, se nos lembrarmos que eles eram o público-alvo, era a classe médica, percebemos que esta insistência em colocar o prazer gustativo à mesa dos doentes deve espelhar o quanto a prática médica ia no sentido contrário. Portanto, ignorava-se liminarmente qualquer desejo, apetite, gosto do doente, só preocupados em dar nós hoje diríamos, muito atento ao nutriente, à caloria, a tudo. Não é que isso não seja importante, reparem, não é isso que estamos a pôr em causa, mas é não tirar da equação o indivíduo. Sobretudo é esta a mensagem que se passa. A prova de que os médicos e as comidas que prescreviam gozavam de má fama, podemos encontrá-la num autor contemporâneo destes tratados médicos e que é um dos autores gregos que mais influenciou o pensamento ocidental até os nossos dias, Platão. E vamos passar ao próximo slide. No diálogo Górgias, o filósofo faz-se porta-voz, pela boca de Sócrates, da opinião comum. Eu peço que projete o próximo texto. Essa opinião comum dizia que a melhor comida é feita pelos mestres de culinária e a pior comida é indicada pelos médicos. Nessa mesma obra faz-se igualmente eco de outra ideia concordante com o mau nome das mesas terapêuticas, retratadas pela privação de gosto e redução das porções ingeridas. Estamos então no Górgias ainda, e a personagem, Sócrates, recorre à analogia entre a sua situação de julgado, ele, Sócrates, é um julgado, não é? E a de um médico, como se fosse um médico, também a ser julgado, este médico acusado de quê? Acusado por um mestre de culinária, num tribunal,
de jurados jovens e maturos. Na fala imaginária da acusação, deparamos com o claro confronto entre a mesa dos cozinheiros e a mesa terapêutica, da autoria de médicos, caracterizada, esta tal mesa dos médicos, por comidas mal saborosas e pela carência alimentar, onde marcam presença, como vemos aí já, beberagens, era no que estava projetado, beberagens extremamente amargas, fome e sede. Portanto, isto é o que o médico tem para os doentes, ao contrário do cozinheiro. Oposta a essa terapia repleta de maldades, agora sim, mais um trecho, é a mesa repleta de delícias e abundante do tal mestre de culinária, não é? Que é um especialista na preparação de banquetes. Assim também como é oposto o efeito desta mesa. Se a outra torna a pessoa magra e debilitada, a do médico, esta do cozinheiro, faz engordar e já não faz emagrecer. Portanto, é toda esta construção que é a voz popular, aquilo que corre. Avançando para o ponto 2, faz favor. Nesta parte, são consideradas obras dos 3 colonizadores portugueses que primeiro descreveram a terra e gentes do Brasil. Eu peço agora que faça 3 cliques, faz favor. Exato, ficamos aí. Estes 3 colonos, escritores, produzem relatos de inspiração propagandística. Reparem que há aqui um propósito, não é? De convencimento. Ou seja, estão destinados estes textos a enaltecer as vantagens das então chamadas Índias Ocidentais do Império Português e Ibero-Português, porque também estávamos sob uma monarquia dual. Conscientes de que os hábitos alimentares têm implicações na saúde dos indivíduos e de que, consequentemente, as alterações desses hábitos sempre causam ansiedade em quem viaja ou equaciona emigrar, todos estes 3 colonos dão garantias aos seus potenciais leitores migrantes que pudessem viajar para o desconhecido de quê? Da manutenção de uma dieta saudável, reparem, de matriz portuguesa, ainda que aberta a novos produtos. Essa era uma estratégia deliberada para aumentar o fascínio de potenciais colonos por um novo mundo mais rico em alimentos que ao mesmo tempo são medicamentos naturais do que a sua própria pátria. Portanto, viaja-se, não tenham medo, o que vão ter lá é muito mais alimento, sendo que esses alimentos têm propriedades benéficas para a vossa saúde. Portanto, é todo um texto de propaganda, de convencimento. A prova de que prazer gustativo e propriedades medicinais, reparem, a gastronomia e a dietética, são o verso e o reverso da alimentação, ressalta de numerosíssimas menções feitas nestas obras destes 3 autores, feitas lado a lado, por a quê? Falam no caráter sadio e medicinal dos alimentos e, ao mesmo tempo, distinguem as suas propriedades de ser saboroso ou gostoso. Portanto, são adjetivos que convivem. Assim sucede na história que aí vem logo no primeiro autor, a história da província de Santa Cruz, de Pero Magalhães de Gândavo, que vou apenas dar um exemplo, um passo do capítulo 6º, muito ilustrativo desse esforço de persuadir os potenciais colonos a não terem medo de mudar de residência, que significa mudar de lugar, de clima. E o escritor então garante não só que a comida do local, sendo desconhecida, satisfaz o legítimo prazer do palato dos naturais do reino, mas, mais ainda, tem uma suma vantagem, que é possuir qualidades que se adaptam a todas as compleições, a todos os tipos de corpos. O mesmo é dizer que esses alimentos são medicamentos universais. Portanto, estão a ver como não havia incentivo mais explícito baseado na alimentação, a alimentação e a saúde.
O segundo autor que nos aparece, no seu memorial e declaração das grandezas da Baía de Todos os Santos, quando escreve o favor, o préstimo alimentar do peixe-cação, associa as virtudes gastronómicas às dietéticas. Agora vamos ver aqui um bocadinho de um texto que vai aparecer. Comem-se os grandes, lá está esse peixe-cação, os maiores, secos, os grandes secos, em tassalhos, quer dizer, em postas, e os pequenos frescos. E são muito gostosos e leves, frescos e secos. Notem que o adjetivo leve significa de mais fácil digestão. Portanto, isto é gostoso, mas também é saudável, porque eu consigo comê-lo e não fico pesado. Portanto, é essa a mensagem. No texto do jesuíta Fernão Cardim, que aí aparece, quando o autor refere a fauna diversa e estranha que se cria na província de Santa Cruz, frisa bem o duplo elogio à gastronomia e dieta salutar, à base de ingredientes locais. E diz isto, que vocês estão a ver. É muito saborosa e tão sadia que se manda dar aos enfermos, porque para qualquer doença é proveitosa e não faz mal a nenhuma pessoa. Portanto, reparem, tudo vantagens, não há nada aqui nestes textos, nestes passos que eu vos estou a mostrar, há outros trechos em que, pelo contrário, de forma correta ou incorreta, se diz que há alimentos que são prejudiciais, mas, na essência, é só elogios. Em suma, os reinos animal e vegetal, que são aqueles que, sobremaneira, oferecem ao ser humano os meios para se tratar em caso de doença, oferecem, neste novo mundo, grande abundância de mantimentos medicamentos. Passamos ao ponto 3 da apresentação, num próximo slide. E vamos olhar agora a informação dos manuscritos, ainda sem passarmos para esse texto. Reparem que nós começámos nos textos antigos, depois viemos aos textos das crónicas, agora estamos a olhar outro tipo de fonte, que são as receitas escritas em manuscritos de ordens religiosas. Então, o que há aqui a considerar? O que eu tenho como base de estudo são manuscritos que foram recentemente editados e que pertencem a casas religiosas de Portugal de 600 a 800. Estão a ver a capa de um livro que já foi publicado. É o caderno 1 do manuscrito 142 do Arquivo Distrital de Braga. Pertencia esse manuscrito e pertence à livraria do Mosteiro de Tibães, junto a Braga, uma localidade junto a Braga, no norte de Portugal. E o que é que consiste este manuscrito? É uma compilação de receitas que quem as estudou, uma colega, Anabela Leal Barros, diz que essas receitas recuam até ao século XVI, mas continuaram a ser acrescentadas novas durante o século seguinte. Isto acontecia com os manuscritos, há mais do que uma mão a pegar, e então no que concerne às receitas, sabemos que isso muitas vezes acontece, não é? Passa por várias mãos. Composto por 280 receitas, várias delas têm por público-alvo os doentes. E por isso é que eu aqui as trago hoje, nesta categoria interpretativa a que chamo as mesas terapêuticas. Busquei e analisei a presença nesse receituário de referência expressa à necessidade de ter em conta os gostos e as vontades dos doentes, o que revela essa tal cozinha personalizada que é a mesa terapêutica. Portanto, é cada doente, temos que ter em atenção o que é que aquela pessoa gosta. Quanto à insistência na adequação da receita, de uma receita às preferências gustativas do paciente, ela torna-se evidente quando as receitas referem que se pode optar por um preparado ou por outro, seja doce ou azedo, por exemplo, tendo em conta se a pessoa está doente ou não.
Então vamos ver agora sim. Eu peço ao Luís que vá aparecendo, portanto, esta primeira receita 50 refere-se ao sumo de carneiro, portanto, à cozedura que seja do carneiro, do lombo ou da galinha, e depois muito cozido fica aquele sumo, não é aquilo que sai, e diz da carne, e diz: lhe deitarão açúcar e algum azedo, segundo a vontade do enfermo. Portanto, não é aleatório, é se o doente quer mais agre ou quer mais doce, é assim que vai ser preparado. Estamos a falar de um preparado para doentes, porque há a descrição da receita sem ser para os doentes. Agora vão aparecer mais 3, e eu peço ao Luís que as projete já todas, porque elas acabam por se unir, referentes a preparados diferentes, geralmente cozeduras sempre de carnes para dar força, substância aos corpos debilitados dos doentes, mas eu só vou chamar a atenção para aquelas partes coloridas, não é? Volta-se, continua-se a dizer, deita-se açúcar ou não, conforme quiser o enfermo, conforme, segundo o apetite do doente, ou finalmente, de acordo com a vontade do doente. Apetite, vontade, o que quiser, mas é sempre a mesma lógica, está bem? Num outro manuscrito, vamos passar agora também já publicado, este do século XVIII, que é o Códice 11.390 da Biblioteca Nacional, deparamos com uma mais discreta presença desta temática. Já não há tanta referência a esta questão dos pratos para os doentes, mas ainda há. E verificamos que o gosto do doente pode condicionar outros aspectos da receita para além dos ingredientes. Portanto, até aqui era juntar açúcar ou não, era um ingrediente, agora outros casos. É o caso da própria consistência do preparado. Como sucede, e agora eu peço que projete um textinho que vai aparecer, o caldo de miolo de pão. Cabe ao doente decidir se quer o caldo mais líquido ou mais espesso, como se diz aí, e se fará à vontade do doente, delgado, portanto lá está líquido, ou grosso, conforme como ele a quiser. Portanto, estão aqui a ver esse mesmo aspecto. Chegamos ao quarto ponto e último, onde agora sim voltamos, começamos com os textos médicos e regressamos aos textos médicos. Século V a.C. e agora vamos dar um salto, porque os nossos textos vão chegar até o século XIX. A seleção que eu fiz de obras médicas recaiu sobre 5 médicos e respectivas obras. Porque estas 5 e estes, porque são capazes, elas em si, a escolha, de confirmar como a matriz médica hipocrática, não obstante as transformações a que foi sujeita desde a antiguidade ao longo das épocas medieval e moderna, naturalmente, continuou a formar o pensamento médico em matéria de concepção do papel do gosto na dieta dos doentes, até ao início ainda do século XIX. Porque desejamos espelhar nesta nossa escolha a transição do latim para os idiomas vernáculos, em termos de língua de ciência, e o concomitante desejo de disseminar o conhecimento junto de um público leitor que não é só o médico, os leigos, escolhemos uma obra bilingue, está escrita em 2 idiomas, português e o castelhano, o latim e o castelhano, e as restantes escritas em português. Portanto, isto foi determinante para a escolha de que eu hoje aqui trago. Ainda outros critérios que foram tidos em conta prendem-se com a vontade de inserir um autor representante dos muitos brasileiros que frequentavam e se formavam na Universidade de Coimbra no pós-reforma pombalina. E contemplar também dietas específicas, como é o caso das parturientes. Portanto, tudo isto vai aparecer nos textos que vamos ver a seguir. A nossa análise seguirá a ordem cronológica de publicação dos textos. Então vamos ver o primeiro, que aqui vai surgir, que é o livro de pestilência curativo e preservativo e de fiebres pestilenciais.
Esta é uma obra das muitas escritas por este médico, que era médico do imperador Carlos V. Conforme anuncia o autor no extenso título, e agora eu peço que projete, é um extenso título, vocês não conseguem ver muito bem, mas se conseguissem ampliar, tudo isso é título, está bem? Está ótimo assim. Esse título diz logo que a obra é um compromisso entre a prática conservadora, isto é, tradicional, de escrever apenas em latim os tratados científicos, e uma prática inovadora, porque já se admite que este texto, este tipo de discurso erudito, também seja redigido numa língua que não a língua da ciência. Hoje nós, académicos, temos que publicar em inglês, sobretudo, ou noutras línguas estrangeiras para nos lerem. Na altura, a língua da comunicação científica era o latim. E, portanto, era em latim que tudo se escrevia. Mas este texto já traz, então, o castelhano, e é uma cedência, né? O médico, então, começa por apresentar, numa versão mais resumida, os conteúdos da obra, e esta parte resumida, digamos que é uma síntese do tratado, está escrita em castelhano, está bem? Portanto, chega a mais público, mas também já começa a afirmação do idioma materno como idioma de ciência. E depois, em muitos mais capítulos, com mais detalhe, os mesmos tópicos, agora em latim. A obra tem, então, um propósito didático evidente. É um guia de tratamento que, embora se destine maioritariamente a profissionais, os tais médicos, também se destinaria a leitores leigos, mas que fossem suficientemente eruditos para ler, reconhecer e aprender ensinamentos muito simples, como identificar os sinais de uma doença, saber as propriedades curativas das plantas e também seguirem conselhos para prevenir as doenças, portanto, ter um comportamento preventivo, não incorrer em o que nós hoje chamamos de comportamentos de risco, não é? Para a saúde. O tratado apresenta muitos capítulos, 14 em castelhano, como eu estou agora a dizer, e 76 em latim, e dos assuntos todos abordados, eles resumem-se a 3 grandes temas. A medicina preventiva, lá está, é melhor evitar a doença, vamos aprender a não ficar doentes, mas depois, se ela vier, um outro tópico é as terapias de cura, como curar, e finalmente a preparação de remédios. Claro que isto é já mais mesmo para especialistas. Seguindo para o próximo clique, aí no nosso slide, interessa-me como exemplo este capítulo, que é o capítulo 13, sobre os manjares e o regimento dos enfermos, onde se refere à importância de evitar que o doente perca o apetite. Lá vamos ao nosso assunto. Uma das formas de o estimular, portanto, que ele continue com vontade de comer, é fazer o quê? Condescender e dar-lhe vinho branco e bem cheiroso. Não é só ser um vinho branco, tem que ser um vinho que estimule, que perfume, desperta vontade. Diluído, e o texto em latim, eu já estou a dizer aqui a tradução, não o apresento, diz apenas diluído com muita água da fonte. O que é que isto tem de particular? Não esqueçamos que este texto tratado é para as pestes, a doença da chamada peste, onde o grande sintoma é, enfim, a manifestação da doença são as febres, portanto, os calores, estar muito quente, temperatura. E nesse contexto de febres, a ingestão do vinho não era recomendada, porque o vinho era considerado quente, exceto, que é o que a gente vê aqui, se juntar ao vinho algo que o refresque. Por isso a tal água da fonte. A água da fonte é água fresca, já todos bebemos, ou se não bebemos, pelo menos uma vez na vida, não morram sem beber água de uma fonte, se tiverem essa experiência, porque é uma coisa completamente diferente beber água de uma torneira ou de uma garrafa, enfim, não é? Que é fresca. Portanto, vamos equilibrar, vamos permitir que se beba o vinho. Vejo, eles não deviam beber vinho, mas está doente e eu quero que ele se alimente, portanto, vou estimular esse apetite. Agora passamos a um outro texto. Podemos avançar.
Este é escrito por um professor, um chamado Lente, de Medicina da Universidade de Coimbra, Fernão Solis da Fonseca. Tem aí a obra, a capa e o próprio nome transcrito. E este tipo de texto faz parte da literatura médica de divulgação. Não é uma obra académica, está bem? Não foi um texto de um médico, ele era médico, escrito para os outros médicos. É mais algo de entretenimento, mas que vai ensinando. Assim, não se usa o latim, claro, usa-se a língua vernácula, neste caso o português, e os leitores é o público em geral, mas naturalmente sempre um público privilegiado, que lê, que pode comprar livros, não é? E que pode seguir as orientações que ali vêm para ter uma vida saudável. Também sabemos que isto de ter uma vida saudável não é só querermos ter uma vida saudável. Temos de ter capacidade económica para aceder a uma série de condições, de bens, que não estão ao dispor de qualquer pessoa. Portanto, este texto é composto por 2 diálogos. Portanto, temos personagens. Olhem, eu não tenho tempo para isso, mas isto é, mais uma vez, a herança platónica. Os diálogos. Platão escreveu o seu texto em diálogo e agora temos aqui, uma vez mais, um texto sobre medicina em diálogo. E neste texto há personagens que são um doutor em cânones, quer dizer, nós hoje diríamos um doutor em cânones é alguém que estudava o direito canónico. Portanto, lá está um advogado, não chamamos advogado, mas enfim, o correspondente. Está doente com gota. Como sabem, a gota é uma doença de quem come bem e muita carne, preferencialmente. E é este acontecimento, ele estar doente, que motiva todo o enredo. Há um outro amigo dele, este doente, este doutor em Direito Canónico, é o Bispo Pontano. Depois tem um amigo que é um fidalgo curioso de filosofia. E, finalmente, um entendido em medicina, um médico e filósofo. Nestes tempos, os médicos eram mais do que pessoas que se limitavam, enfim, a ter uma percepção das ciências duras, puras. Eram indivíduos também com uma cultura da parte da filosofia muito intensa. E a obra tem 2 partes, ou diálogos. Eu não vou agora falar sobre ela, é muito interessante, mas não dá para isso. Vamos centrar-nos no diálogo 2, no fim do diálogo. E o autor aí insiste na ideia clássica, por isso é que eu comecei lá atrás nos clássicos, de que o gosto do paciente é um fator determinante na dieta alimentar que o médico lhe vai prescrever, pois acredita-se que o apetite estimulava a própria digestão. Reparem que a digestão, neste contexto de época, estamos no século XVII e antes já era assim, era entendida como a cozedura dos alimentos no estômago. Portanto, nós comemos os alimentos que já foram cozinhados, entram para o estômago, voltam a levar uma cozedura e depois é que são absorvidos. Eu peço então agora que se projete mais um textinho pequenino, que aí vai aparecer, e Professora este Carmen, trecho. Sim, você tem 10 minutos. ok, também não estamos muito longe. Eu acho que vai dar. Vamos terminar no tempo. Diz este pequeno texto, então, porque o manjar algo menos sadio, isto é, comer alguma coisa que seja menos saudável, mas mais saborosa, mas mais saboroso, recebe-se melhor, isto é mais aceito pelo meu organismo, cose-se melhor no estômago, isto é, faz-se melhor a digestão, e fica mais salubre, e eu fico com melhor saúde. Portanto, estão a ver toda esta lógica que já vem de lá de trás, que aquilo que sabe bem, faz bem. No fundo, é este simples ditado. Claro que nós não podemos fazer comparativos com os nossos hábitos de hoje e difere de indivíduo para indivíduo, de condição física para condição física, mas na altura, de facto, era este o posicionamento médico. Vamos para outra obra, já de seguida, esta do século XVII, A Luz da Medicina, Prática, Racional e Metódica, o Guia de Enfermeiros, e o título continua, é um título muito longo também. Nesta folha de rosto, que não dá para ler em detalhe,
por falta de tempo, é muito importante, porque logo aí fica claro que estamos, uma vez mais, perante uma obra de caráter pedagógico, e de natureza divulgativa, a divulgar as terapias a aplicar no caso das doenças. Como é que nós percebemos isso? Porque no texto diz-se logo, nesta folha, no título, que é um título enorme, diz-se logo que a obra se destina a quem? A especialistas, que são os chamados professores da arte da medicina e cirurgia, também os enfermeiros, aqueles que curam os enfermos, portanto, lá está, mas também os leigos, e aqui os leigos é a figura do pai de famílias, é assim chamado, que tinha essa responsabilidade. No capítulo 7º do primeiro livro, porque está tudo organizado em livros, é um livro que tem partes que se chamam livros, não é? Encontramos o reconhecimento de que na dieta alimentar de um doente não se pode desconsiderar a necessidade de manter, dentro do possível, os hábitos. E neste caso, um dos hábitos é o gosto da pessoa, né? Está habituada a comer certa coisa e gosta daquilo. E que o paciente, com isso, ficaria mais saudável. E é o que vamos ver então agora num trecho que aqui vai aparecer, onde se diz, em primeiro lugar, há-se de guardar o costume, quanto for possível. Isto é, não vamos fazer grandes transtornos no que são os hábitos dos indivíduos, de variada ordem. No meu caso, hoje estamos a falar da questão da comida, mas há hábitos como seja o do repouso, do exercício, portanto, é tentar manter, não contrariar muito os hábitos das pessoas, porque isso prejudica. Em concreto, a observância do respeito pelo costume alimentar do doente leva a que o médico contrarie algumas regras básicas de tratar as doenças, como, por exemplo, a regra era reduzir a quantidade e a variedade dos alimentos. Mas vamos agora ver aqui um novo trecho. O gosto e o apetite aparecem como critérios determinantes na prescrição da dieta alimentar dos doentes. E é isso que aqui vemos. E porque muitas vezes se não pode evitar a variedade dos mantimentos aos doentes, isto é, ou por razão do apetite ou por ser útil, portanto, eu vou ter que, não posso cortar o número de alimentos, eu vou ter que ter muitos, ou porque ele gosta, ou porque há uma vantagem nisso, como vemos muitas vezes, no que a natureza apeteceu, abraça-lo e cose-lo melhor. O que é que isto quer dizer? A natureza é o corpo do sujeito. Se o sujeito tem apetite para isto, ele depois vai digeri-lo, vai cozê-lo melhor. Deve-se variar, ainda que não pareça tão conveniente para a doença. Ou seja, a doença até poderia os livrinhos dizer que era para cortar, para reduzir, para não fazer assim. Mas atenção ao que é o gosto e o hábito do doente. E diz-se aqui, a fechar, porque o que se toma com gosto, muitas vezes é melhor para o achaque. Aquilo que se toma com vontade, aquilo que se come com apetite, vai fazer melhor do que o achaque, ou lá está, a doença. Tenhamos agora em conta a obra de medicina preventiva de um médico nascido no Brasil, e vamos para o próximo slide, Francisco de Melo Franco. Este texto, este livro, portanto, chama-se Elementos de Higiene ou Ditames Teoréticos e Práticos para Conservar a Saúde e Prolongar a Vida. Francisco de Melo Franco é natural de Paracutu, em Minas Gerais, e destacou-se no panorama médico do Reino e da Colónia. Depois de licenciado, viu reconhecido o seu valor ao ser admitido na Real Academia das Ciências de Lisboa, em 1787, instituição onde chegou ao cargo de vice-presidente. Em termos de ação médica de vanguarda, refira-se que foi um dos fundadores da instituição vacínica, reparem, onde isto está lá atrás, que, como o próprio nome indica, promovia a vacinação pelo benefício que representava para a saúde pública. Já no Brasil, destacou-se como médico pediatra, tendo também dedicado os seus estudos à dietética. E é precisamente uma obra deste tipo, desta dietética, que nós aqui temos como fonte. Há
um trecho que eu agora vou pedir ao Luís o favor de projetar, que é da secção 3, capítulo 6, da preparação dos alimentos, e que torna muito clara esta relação estreita entre o gosto e a alimentação saudável. A propósito dos molhos, escreve: não condenamos, contudo, os molhos, né, os que são feitos com simplicidade, principalmente se têm algumas substâncias vegetais. Porque aquilo que se come com prazer, melhor se comuta. E parece que o estômago nunca desmente o que o paladar aprova, quando este não está estragado, claro, e que, por conseguinte, até certo ponto devemos tomar por guia. Há exceções. A pessoa pode estar num tal estado que aquilo até nem sabe saborear as coisas e, portanto, está-lhe mesmo a fazer mal e ela não reconhece. Mas é esta lógica. Chegamos ao nosso último tratado, com o próximo slide, de Jacinto da Costa. Porque é que ele vem? Porque é um caso específico, uma especialidade que é o Tratado Completo de Cirurgia ou Ciência e Arte de Partos. Portanto, lá vamos inserir nesse grupo da sociedade que são as mães que dão à luz. Esta obra foi dedicada ao príncipe regente, Dom João de Bragança, que foi o futuro Dom João VI. Era um tratado, então, dirigido à classe médica, não é do tipo de alguns que vimos antes, e centra-se em quê? Nos partos difíceis, aqueles que exigem muitas vezes a intervenção cirúrgica e não se resolvem pela ação das parteiras. Não esqueçamos que o mais comum era as mulheres serem assistidas por mulheres outras que tinham conhecimento por vias não convencionais, não é? Portanto, não davam a estudar para as chamadas parteiras. Vamos clicar aí porque nos vai aparecer uma referência a esse capítulo, que é o que me interessa, do regime que devem observar as paridas. E neste tal capítulo, insiste-se na necessidade de adaptar a receita habitual dos caldos de recobro do parto. Uma mulher tem um filho e a seguir não podia comer tudo, portanto andava a caldos. A caldos de quê? Tradicionalmente eram caldos de carneiro, cozido, mas também podia ser de outro animal ou derivado, como até os ovos. Vamos agora então só ver o texto rapidamente. Não vou estar aqui a lê-lo todo, mas no fundo a lógica é esta. Se a mulher que pariu não consente o cheiro, não consegue comer o caldo que seria de esperar, feito com o carneiro, então da vaca ou da galinha, só que se não conseguir nada disto, então podem ser só de tocinho de porco ou finalmente ainda só com azeite, uns ovos passados por essa mesma água e pronto. Mas para quê? Lá está a lógica de atender aos gostos do sujeito que está doente, as tais mesas de delícias, porque dão gosto, prazer a quem come, do paciente e são personalizadas, porque são sempre têm atenção aquilo que o corpo de cada um tolera. Chegamos então ao último slide, só para as conclusões, e eu peço ao Luís que projete já a informação que nós temos. Portanto, tínhamos uma questão: qual é o papel do gosto na dieta alimentar dos doentes? Este era o ponto de partida. Analisamos então essas tais mesas de delícias, aquelas que são governadas pelo prazer, e as mesas terapêuticas, as orientadas pela saúde, e ver como é que convivem, como é que se encontram. Percebemos que o prazer está como elemento central nas chamadas mesas de delícias dos saudáveis, mas que entra também, já não como principal elemento, por isso é chamado secundário, nas mesas terapêuticas, a ponto de nós podermos concluir, na minha proposta de interpretação, que estas mesas terapêuticas descritas, com um enfoque muito pedagógico, portanto, quer dizer que não seria a prática mais comum, é que essas mesas terapêuticas também tenham uma atenção ao que o sujeito aprecia. Por isso elas são personalizadas, porque há atenção ao sujeito, mas também são de delícias terapêuticas. E fechando, a gastronomia e a dietética aparecem desde os textos médicos originais, que nós aqui começámos por estudar, a estes do final, passando
pelos manuscritos de cozinha, como o verso e o reverso da alimentação. Hoje também estamos neste contexto contemporâneo. O alimento é olhado não só porque me agrada, porque me dá satisfação, mas também como é que ele vai intervir no meu estado de bem-estar, saúde, ou de provocar doença ou ajudar a recuperar da saúde. Portanto, não estamos longe, em termos dietéticos, há uma permanência que se consegue rastrear em 25 séculos, eu diria mais, 26, 27, eu só vim até ao 19, mas poderíamos vir até ao 20 e ao 21 e vamos continuar a ver atitudes muito semelhantes. Com o último slide a fechar, fica então o meu agradecimento e o meu e-mail para quem eventualmente precisar de algum outro esclarecimento. Há um conjunto de textos que eu já publiquei que têm acesso aberto, livre. Se procurarem também no Centro de Estudos Clássicos, eu tenho uma página onde vocês conseguem aceder às minhas publicações, a maioria que está em acesso aberto. Portanto, nós hoje, investigadores, professores, não nos fechamos nem em gabinetes, nem em universidades, pelo contrário, produzimos para transmitir o nosso conhecimento e queremos aprender também com o conhecimento que o mundo que nos rodeia gera. E muito obrigada pela vossa atenção. Ai, não estou a ouvi-lo, ó Luís. Se o Luís está a falar, não ouço nada. Ou é problema meu, não Não, sei. não, não, eu estava falando aqui em casa. Ai, Professora desculpa. Carmen, não, não, tudo bem. Eu agradeço Pronto. muitíssimo. Foi uma fala muito enriquecedora, né? Sobretudo por conta da temática. Vou repetir, em certa medida, o que eu havia falado em outras oportunidades ainda nesse evento. Eu tive a oportunidade de estar convosco em 2012, pessoalmente aí, fazendo estágio novamente em 2014, e você já estava trabalhando com essas questões alimentares e ver como a sua pesquisa veio se aprofundando é algo que dá muita satisfação. Então, parabéns. E vendo você falar também, já me remonta aos meus temas de pesquisa, porque, querendo ou não, tanto a alimentação quanto a dieta, né, de uma maneira bem geral, ela se faz presente em absolutamente tudo. E as pessoas raramente dão a devida atenção, né, tal como a questão do médico em si. Então, já me lembrou aqui de questões de algumas pequenas recomendações, como Xenofonte faz na Constituição dos Lacedemônios, para falar sobre o espartano. Me lembrou Plutarco, me lembrou Ateneu. Então, foi muito feliz poder ouvi-la novamente. Obrigada, Luís. É um tema que venho a tratar, a aprofundar, de facto, já daqui a pouco já é quase 2 décadas, ainda não é, mas está quase lá. Pronto. Mas é como diz, nós contactamos com muitos textos, eu comecei pelos textos, o meu mundo começou por Heródoto, e o meu mundo está sempre lá, porque Heródoto, quando descreve, lá está, os lugares, os territórios, as pessoas, as práticas, fatalmente fala do quê? Dos alimentos, porque nós não vivemos sem comer, nem que um dia comamos um comprimido, continua a ser um comprimido, e ele terá que ser percebido. Mas, portanto, é um tópico que depois também é transversal a todas as culturas e é sobretudo muito atual. E no que concerne este olhar do alimento na perspectiva do prazer e da atenção medicinal que nós temos que ter todos, porque nós não somos inconscientes e nesse sentido às vezes cedemos-nos um pouco, em algumas ocasiões, mas o problema não está no pequeno excesso, o problema está em fazer do excesso ou do desregramento o dia a dia, não é? Pronto. Mas é um tema que permite o encontro de culturas, chegarmos e termos mais contacto com população não só estudantil, mas fora da academia. Também é um assunto que interessa a outras áreas disciplinares. Podemos fazer trabalhos
com mais variados, desde, sei lá, pessoas ligadas à agricultura, mas também pessoas ligadas às políticas, sejam elas de que natureza, sejam económicas, sejam políticas, no sentido social, enfim, é uma plataforma muito larga de conversação. Portanto, é com muito gosto que faço, que estive hoje aqui. E em Coimbra, como sabe, o Luís, que já esteve connosco, e quem nos estiver a assistir, e tiver possibilidade de vir algum dia ou de participar em eventos, alguns são mais presenciais, outros são híbridos. Nós também temos parcerias com o Brasil, fazemos eventos aí, está agendado, aproveito só para dar este, e calme já. Em outubro do próximo ano vamos fazer um grande evento em Curitiba sobre património, as histórias, as culturas da alimentação. Mas pronto, é uma questão também de irem acompanhando, e qualquer pergunta que queiram fazer, estejam à vontade. Obrigada, Obrigado, Luís, e a toda a professora Carmen. assistência. Não, e assim, aproveitando também a ocasião, né, nós, depois de muita luta, tivemos o nosso acordo de cooperação convosco. Ai, já meto as mãos na cabeça, porque eu acho que só faltou acontecer não sei o quê, tudo aconteceu. Foi sim, foi sim. Foi para lá, para cá, o tempo inteiro, mas de todo modo, temos esse acordo, então, se tivermos a oportunidade também e for do interesse, nós podemos organizar algo nesse sentido também. Vai ser uma grande honra, muito me agradaria. E passo a palavra. Alguém tem algum comentário, alguma sugestão, alguma pergunta para a professora Carmen? Algumas pessoas colocaram aqui no chat muito rapidamente, né, que ótimas as pesquisas que ela faz, por sinal, é uma estudante minha, a Kátia, né, disse que é muito útil. Eu atualmente não tô atuando na graduação de História, né, eu tenho atuado na pedagogia e tenho atuado Hum, no curso de Direito, ok. mas tem sido, tem sido bastante interessante essa experiência, porque, querendo ou não, nós não temos como negar essa recepção da antiguidade, Não. até mesmo para justificar, seja a prática educacional, seja a prática legal, a prática jurídica, Oh, sim, sim. mas são estudantes muito assíduos e assíduas, então fico feliz aqui pelo comentário, e volta e meia a gente acaba tratando de questões diversas relacionadas até mesmo ao aspecto alimentar como um traço cultural. Uhum. Então, alguém, ó, aproveita, a professora Carmen Estão todos a pensar no almoço. Eu daqui a bocado já estou também. no chá do lanche, mas vocês já estão a olhar para o almoço. Não, e Eu depois de uma estaria. fala dessa, Ainda pior. Eu só falei que a comida do doente pode ser boa, já não há. Não falei daquelas mesas todas completamente, enfim, que nos levam à perdição. Não falei disso. então, professora Carmen, eu te agradeço muitíssimo. Obrigada, sim. Espero que possamos estreitar ainda mais esses laços acadêmicos e me coloco à disposição caso precise de algo. Sim, E, senhor. e, ma- e mais uma vez, fico muito feliz em tê-la aqui conosco. Muito obrigado. Obrigada a todos, e um abraço grande em particular para si. E quem sabe nos cruzamos ou desse lado do Atlântico ou deste fisicamente. Se não, há sempre este meio. Tá bom? Obrigado, Então professora vá. Carmen. Tchau, Então, tchau. tchau, Obrigada. tchau, Bom professora. trabalho e bom Com almoço a certeza. todos. Adeus, adeus. Então, apenas para informar que às 14 horas, horário de Brasília, retornaremos com uma atuação conjunta entre a professora Fabiana Amaral, o professor Rafael Guarato e a professora Isabela Buarque, sobre cenas e salas, reflexões sobre ensino, formação e história da dança. Então, lista de presença no chat e retornamos após o almoço. Muito obrigado por terem estado aí conosco e nos vemos daqui a pouco com esse dia de encerramento.